O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Lucas tem 3 parábolas que falam justamente do amor de Deus e da misericórdia. E dentro destas 3 estão estas 2, aonde ele revela a nós o cuidado e o carinho de Deus para conosco. Quantas vezes nós já fugimos de Deus e na fuga dele nós encontramos com ele, porque ele nunca nos abandona, ele vai atrás. As mãos de Deus, vou dizer assim, elas estão marcadas pelo barro da vida de cada um que ele criou. Então, como esquecer algo que saiu de suas mãos, de sua vontade, do seu querer? Nós não somos seres aleatórios, nós não somos seres acidentais. Nós temos um para que existimos e para onde nós vamos. Então, esse cuidado de Deus para com cada ovelha perdida, com cada moeda perdida, que no caso da viúva que perdeu a moeda, você procurou até encontrá-la. Deus não desiste de ninguém, de ninguém. A todos ele vai atrás, a todos ele provoca, ele vai, de certa forma, colocando no coração para a pessoa dar uma resposta. Por isso que ele fala que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por muitos justos. No caso da ovelha e no caso da moeda. A alegria, a festa de trazer alguém de volta, de encontrar o que estava perdido. Portanto, ninguém está perdido. Se olhar, se abrir o olho, numa visão, num olhar de fé, para esse Deus que ama-nos e é misericordioso, quer dizer, mesmo nós estando em pecado, Ele corre atrás, porque o pecado é um dos motivos da fuga, ou de nós nos perdermos na vida. Deus vai atrás. Por isso que a evangelização
ela é uma provocação de Deus àqueles que estão perdidos, para que se encontre com Ele novamente. E aí tem festa, aí tem alegria. Alegrem-se comigo. Por encontrar a ovelha, por encontrar esta moeda de valor. Assim há alegria em Deus por cada um de nós que se converte, que volta para Ele, que se deixa ser encontrado, vou dizer de um modo diferente também, porque às vezes não queremos que Deus nos encontre, mas Ele nos encontra sim, e nos leva de volta para casa. Essa leitura, este evangelho, colocando ele na carta, de frente com a carta de São Paulo, nós vamos entender o que Paulo está dizendo, sobretudo a respeito do irmão, do outro, né? Daquele que nós muitas vezes não temos para com ele um bom julgamento ou um bom entendimento. O outro que está à nossa frente, a gente vê as suas falhas, vê os seus defeitos, vamos dizer assim, as suas limitações, e muitas vezes aceitamos elas, ou muitas vezes não aceitamos ela. E criamos um ambiente de rejeição, de desprezo para com o outro. Ora, não é só o outro, o irmão, que tem limitações, que tem fraquezas. Eu também tenho. E da mesma forma como eu sou acolhido por Deus, procurado por Ele, desejado por Ele da minha salvação, eu devo ter também para com o outro. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. E o Paulo coloca um elemento maior ainda nessa leitura, dizer que os que se converteram, os que se voltaram para Cristo, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. O fim não sou eu mesmo, eu não existo por mim mesmo e não morro por mim mesmo, né? Uma vez que Cristo morreu por mim, eu pertenço a Ele. Ele me resgatou. Então Ele tem o senhorio, Ele tem o domínio sobre mim. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer dizer, a nossa pertença não é mais nossa, não é mais minha. A vida não é mais minha. A minha vida está ligada à vida de Cristo. Eu pertenço a Ele. Pertenço a Deus porque Ele me criou. Pertenço a Cristo porque Ele me redimiu. Ele perdoou os meus pecados. Por isso que ninguém entra para os céus se não for por Jesus. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Ele é o Senhor. E tu, por que julgas teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? O outro é carne da minha carne, sangue do meu sangue, filho da mesma criação, redimido pelo mesmo Senhor. Isso para uma vida em comunidade, com todos os embates e com todas as diferenças que existem entre nós. Quando Paulo fala isso, e a gente pega o Evangelho, o cuidado de Deus com a ovelha perdida ou com a moeda perdida, é aquele desejo do coração de que o outro não pereça, mas que ele viva. Então não vou desprezá-lo e não vou desejar o mal para ele. Ao contrário, eu tenho que ser como Deus é, promotor de vida, ir atrás, procurar, trazer de volta. Porque eu não quero pertencer a fazer a festa sozinho. Eu tenho irmãos juntos para ir junto comigo. Então a paciência,
Aqui entra um elemento muito forte que Deus tem muita paciência conosco e nós não temos paciência com ninguém, nem com a gente mesmo às vezes. Precisamos aprender a ter paciência, quer dizer, esperar o tempo daquela pessoa se converter, como Deus faz conosco. Ele espera o tempo, porque se Ele for querer exigir imediatamente, a gente não tem como ser salvo. Dá tempo para o outro se converter. É lógico que tem todo um cuidado, tem toda uma advertência, né? Se o seu irmão pecou, vai lá, corrige ele, né? Jesus vai falar sobre isso, sobre a correção fraterna. Existe isso daí. Mas nunca excluir, nunca eliminar, como que não tenho responsabilidade nenhuma por ele. Então Paulo, nesse sentido, vai dizer: por que tu julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos nós compareceremos. O dia terrível vai ser esse, ou dia maravilhoso vai ser esse. Eu uma vez tive um processo, houve um engavetamento lá na cidade de Ribeirão Preto, e a culpa seria do quem causou o engavetamento, né? Mas na verdade todos os engavetados ali tinham culpa, né? Porque tinha que manter a distância do veículo para não bater na traseira do outro, né? Então todo mundo era culpado, então quem tinha que pagar é quem bateu. E eu falei assim: não, mas é a pessoa que causou o acidente que tem que responder por isso. Aí fomos lá oh meu Deus, esqueci o nome, diante do juiz, e o juiz falou assim: vocês fizeram algum acordo? Não. Então, quando vocês fizerem acordo, vocês voltam aqui. Aí que eu fui entender o evangelho que Jesus fala, né, de quando se apresentar diante do juiz, né, faça o acordo com o seu adversário, né, para quando chegar lá, né, não tenha sentença sobre os outros. Mas aí eu fiz o acordo com a pessoa e acabei pagando o conserto, né, porque fui eu que bati na traseira dele, paguei o conserto. Mas é justamente isso, né? Todos nós vamos aparecer diante do tribunal de Deus. E diante do tribunal de Deus nós temos que estar com a vida em dia. Nós temos que estar com as nossas contas pagas, com as nossas raivas ou com as nossas brigas resolvidas, porque todos nós vamos ser julgados. Então, o fim, quer dizer, o tribunal de Deus, lá que nós vamos ser julgados. Então, não compete a mim julgar o meu irmão. Eu posso ajudá-lo no processo de conversão, advertir, corrigir, conversar, dialogar, mas nunca desprezar. E nunca fazer um juízo definitivo sobre o outro, mas sim salvá-lo. Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua glorificará a Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E só de pensar que eu tenho que prestar conta, eu já começo a tremer. Então, levar a vida a sério, procurar ser justo, honesto, verdadeiro, para que quando chegar nesse momento, a gente vai fazer festa, porque a alegria de alguém que se converteu, né, e foi para junto de Deus. Que o Espírito Santo hoje dê a nós este olhar sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas e sobre os nossos irmãos. Todos precisam de salvação e todos precisam estar reconciliados na medida do possível. É o empenho nosso também, porque Deus não desiste de ninguém. O amor dele por nós é eterno, nunca se acaba. E o cuidado dele, o carinho dele para conosco é diário, é todos os dias. A ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.